Então, imagina a seguinte situação. Lá em 2013, um grupo de organizadores comunitários no Quênia foi jogado na prisão. Nossa. E enfrentando acusações pesadíssimas, né? Exato. Acusações seríssimas de cometer um crime enorme contra o Estado. O crime? Falsificação de dinheiro. Aham. Mas o detalhe bizarro dessa história é que eles não tinham impresso uma única nota falsa de xelim queniano. Nenhuma. Nada. Zero papel falso. Zero. O grande crime deles foi, na verdade, ter descoberto um jeito de permitir que pessoas em extrema pobreza, comprassem comida e serviços umas das outras. Sem usar moeda oficial do governo? Exatamente isso. Sem usar o dinheiro do governo. E o nosso objetivo, nesse mergulho profundo de hoje, é entender como, na prática, eles fizeram essa mágica acontecer. A gente está com uma pilha incrível de documentos, estudos empíricos e relatórios que cobrem toda a história e também o cenário atual, agora em 2026, da rede Sarapifo. A Sarafu Network, isso. E da Fundação Grassroots Economics. Então, vamos desempapotar isso, porque, olha, o que a gente está analisando aqui não é só uma inovação tecnológica bonitinha, sabe? É uma redefinição radical do que a gente chama de dinheiro. Com certeza. Mostrando como comunidades que estão à margem não precisam de doações tradicionais. Elas precisam de um mecanismo para ativar a abundância que, surpreendentemente, já existe ali. O que é mais fascinante nessa história, pelo menos para mim, é que ela inverte completamente aquele diagnóstico econômico padrão que a gente aprende. Como assim? Tipo, a teoria clássica diz que se um mercado está parado, se a economia local travou porque as pessoas não têm papel moeda no bolso, isso é uma falha de demanda efetiva. É um diagnóstico super binário, sabe? Sem liquidez oficial, sem economia. Ponto. A velha história de que sem dinheiro do governo a engrenagem não roda. Pois é, mas os documentos da Grassroots Economics estabelecem uma premissa totalmente diferente. Eles argumentam que a escassez nessas áreas, ela não é uma ausência real de recursos, nem de ferramentas ou vontade de trabalhar. As pessoas querem trabalhar, né? Sim, exatamente. A escassez, na verdade, é um defeito de design estrutural do sistema monetário. E aí, para consertar isso, eles criaram o que os relatórios descrevem como um sistema policêntrico sociocibernético. Ok, peraí, pausa rápida, porque sistema policêntrico sociocibernético soa como algo que eu leria num manual de ficção científica. É um nome bem denso mesmo. O que isso quer dizer para quem está escutando e não tem um doutorado em cibernética? Justo. Vamos quebrar isso. Policêntrico significa que, em vez de você ter um único banco central lá no topo, ditando as regras de cima para baixo, cada comunidade age como seu próprio mini-banco. Ah, então eles mesmos emitem o valor? Múltiplos centros de poder. Exato. E a parte do sócio-cibernético significa que o sistema usa ciclos constantes de feedback. A tecnologia ali só serve para dar visibilidade para as relações sociais, sabe? Permitindo que a própria comunidade se autocorrija muito rápido. Não é sobre criar uma moeda alternativa puramente para competir com o dólar. É sobre reestruturar a confiança social. Exato. Na mosca. E, é legal pontuar que essa reestruturação não aconteceu do dia para a noite em um laboratório chique do Vale do Silício, né? Ela nasceu na poeira das ruas de Mombasa. A realidade nua e crua. Sim. Olhando as fontes aqui, o embrião de tudo isso foi o Ecopesa, lá em 2010. E na época era um sistema de vouchers de papel mesmo, que era financiado por doadores e usado por cerca de umas 75 empresas locais para estimular a coleta de lixo e o comércio em geral. E parecia funcionar super bem. Sim, funcionava. Mas aí eu te pergunto, se funcionava, por que não simplesmente expandir esse modelo bancado por doadores? Porque depender de doador externo cria uma vulnerabilidade gigantesca para o sistema. Se o dinheiro do doador seca ou se a ONG vai embora, a economia inteira da comunidade desmorona de novo. Ficam a ver navios. Exato. A verdadeira ruptura mesmo, aquele passo em direção à soberania econômica deles, aconteceu um tempinho depois, entre 2012 e 2013, com o Banglapesa. Que não tinha esse apoio financeiro externo. Nenhum. O Banglapesa operava sem esse lastro oficial.
Ele era baseado puramente na confiança mútua entre acho que umas 200 pequenas empresas locais dentro de um assentamento informal. E foi exatamente aí, nesse ponto, que a história ganhou aqueles contornos dramáticos que eu falei no começo e culminou na prisão deles. O Estado simplesmente não tolerou ver essa inovação acontecendo fora do controle dele. E isso me traz uma questão que eu acho muito instigante. Quem é que tem, na real, o direito de criar dinheiro? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Ou de 1 milhão de vouchers, no caso. O Estado sentiu que o Bangla Pesa era uma ameaça real ao monopólio dele. Com certeza, a resposta instintiva de qualquer Estado moderno é a autopreservação, né? O monopólio sobre a emissão da moeda é um dos maiores pilares de controle que eles têm. Mas, ironicamente, o tiro saiu pela culatra. Nossa, e como? A prisão desses fundadores foi, o maior catalisador de crescimento que o projeto poderia ter. Quando o caso chegou nos tribunais, ficou claríssimo que não tinha falsificação nenhuma ali. Eles estavam apenas trocando promessas de serviços anotadas em papel. Não tinha como criminalizar uma promessa, né? Pois é. E a absolvição deles forçou um debate jurídico internacional muito sério sobre onde é que termina a jurisdição da moeda nacional e onde começa a simples ajuda mútua entre vizinhos. Então, no fim das contas, a absolvição serviu praticamente como um selo de legitimidade para o projeto. Exatamente. O Estado deu, sem querer, o aval que eles precisavam. E com esse respaldo nas costas, a ideia voou, se espalhou para outras regiões, criando redes como Gatina Pesa, Cangueme Pesa. E olha, o que mais me impressiona lendo os dados é ver como isso escalou em momentos de crise extrema. Ah, a época da pandemia, né? Sim. Quando a Covid-19 paralisou o mundo inteiro, até a Cruz Vermelha, que é uma instituição super tradicional, adotou a rede Sarafu para apoiar mais de 50 mil usuários. Eles perceberam na pele que, quando as cadeias globais de suprimentos quebram e o dinheiro oficial some do mapa, a rede de confiança local é o que segura a onda. É a única coisa que mantém as pessoas vivas. A pandemia foi o grande teste de estresse para eles. O sistema provou que, não era só um experimento acadêmico utópico, era uma infraestrutura de sobrevivência vitalícia mesmo. E é toda essa maturação ao longo dos anos que nos traz ao modelo atual, de 2026. Que agora opera em blockchain. Isso. E eles chamam esse modelo de piscinas de compromisso, ou commitment pools, no termo original. Ok. Confesso que aqui eu estou um pouco travada. Vamos tentar imaginar um cenário prático para quem está acompanhando a gente. Bora. Digamos que a gente tem um agricultor que produz milho, uma carpinteira que faz cadeiras e um pedreiro. E nenhum deles tem um único xelim queniano, nenhum centavo da moeda oficial no bolso. Se o agricultor quer uma cadeira da carpinteira, mas ela não tem como comer madeira e o pedreiro não precisa de milho agora, como é que esse mercado sai da inércia sem o dinheiro do Estado? Como que uma piscina de compromisso resolve isso na vida real? Esse é o famoso nó górdio da economia, né? A falta da dupla coincidência de desejos. O commitment pooling resolve isso atuando justamente como um mecanismo de promessa condicional. Tá, e como seria isso? Em vez de ficar esperando o dinheiro oficial cair do céu para sinalizar que existe valor ali, as pessoas sinalizam a vontade de contribuir com a comunidade antes de qualquer produto ou serviço mudar de mãos. Eles usam uma coisa chamada CAV, ou Community Asset Voucher. Os documentos até descrevem o CAV como um token de confiança metabólico. Cara, eu adorei essa expressão, token metabólico. Mas vamos detalhar como a roda começa a girar. O manual da Fundação lista 5 passos para essa engrenagem funcionar. E o passo número 1 é o mapeamento, a criação de uma cesta de confiança mínima. Sinceramente, cesta de confiança soa como alguma dinâmica constrangedora de RH, sabe? Total, parece que alguém vai ter que cair de olhos vendados para os outros segurarem. Exato. Como que isso funciona lá na vila, com o pé na terra? Na real, é bem prático. É um inventário das capacidades que o mercado tradicional ignora. A galera se reúne e lista as habilidades e os recursos que estão ociosos. Tipo, quem é que tem uma terra boa para plantar? Quem sabe costurar? Alguém tem uma bicicleta e tempo livre para fazer transporte. Entendi. Eles mapeiam o que tem. Isso. A cesta é o conjunto de toda essa abundância latente que o Banco Central nem sabe que existe. E a partir desse mapeamento, a gente entra no segundo passo, que é a semeadura. Semeadura. Tá.
Então é nessa hora que alguém deposita algum valor na tal piscina. Mais ou menos. Mais precisamente, a pessoa deposita uma promessa na piscina. Vamos voltar para o teu exemplo do agricultor. Ele vai lá e emite um voucher, um CAV, que representa o compromisso dele de entregar, digamos, 10 quilos de milho no futuro. Então ele não vendeu nada ainda. Não, nada. Ele só registrou matematicamente uma dívida social que ele tem total capacidade de pagar depois quando a colheita sair. Ah, e aí a mágica acontece. O terceiro passo é a troca. O agricultor pode pegar esse voucher que ele mesmo acabou de criar e usar para pagar a carpinteira pela cadeira hoje. E aí a carpinteira usa esse mesmo voucher para pagar o pedreiro e a coisa flui. Exatamente. O valor começa a circular. Mas, e o final dessa linha? Alguém vai ficar com papel, né? O quarto passo é o resgate. Como é que se fecha esse ciclo sem gerar um problema? O resgate é o acerto de contas. Ele acontece quando alguém que recebeu esse voucher lá no fim da cadeia volta até o agricultor e fala: olha, eu vim buscar os 10 quilos de milho que esse voucher garante. O agricultor entrega o milho, recebe o voucher dele de volta e a promessa é destruída. A dívida social está quitada. Liquidada. E aí tem o quinto passo, que é a avaliação relacional, que é basicamente um monitoramento contínuo da própria comunidade para garantir que ninguém está sendo passado para trás nesse ecossistema. É uma inversão muito profunda da lógica que a gente está acostumado. Em sistemas normais o dinheiro vem de fora para dentro, né? Isso. No tradicional, o capital é super extrativo e flui lá do centro do Banco Central para as bordas. Aqui, ele nasce nas bordas e flui para o centro das relações da comunidade. Tem uma descrição muito linda disso numa das fontes que a gente leu. Eles chamam voucher de uma memória de cuidado materializado. É bem poético e muito preciso. Sim, não é um ativo financeiro frio e sem alma. É a prova documentada e registrada de que alguém prometeu cuidar de uma necessidade de outra pessoa na comunidade. Mas olha, aqui onde a coisa fica realmente, mas assim, realmente interessante. E onde o meu ceticismo de jornalista apita muito alto. Opa, lá vem. Se qualquer grupo de pessoas pode simplesmente emitir vouchers baseados nas próprias promessas, o que impede esse sistema de colapsar em hiperinflação? Tipo, se eu começo a imprimir vouchers dizendo que vou entregar ao mundo e não entrego nada, a economia inteira não afunda? Essa é a crítica de ouro. Qualquer economista clássico gritaria isso na hora. A resposta da Grassroots Economics está na teoria do crédito mútuo de soma zero. Soma zero? Como assim? Diferente de um banco central que simplesmente liga a impressora e expande a base monetária do nada, no Sarafu, cada CAV que é emitido é um passivo, uma dívida para quem cria e um ativo para quem recebe. Então, se você somar toda a oferta monetária daquele sistema, ela é e sempre será rigorosamente zero. Ah, porque o que um tem de positivo é o negativo do outro. Exatamente. E para evitar a inflação que você citou, existem auditorias rigorosas de capacidade. O seu agricultor lá do começo, ele não pode prometer 300 toneladas de milho se a comunidade inteira está vendo que o campinho dele só produz uns 10 sacos. O aplicativo nem deixa. Certo. O controle social, a realidade física, impede a emissão irresponsável. Faz sentido. Mas, e o famoso problema do carona? Sabe aquelas pessoas que adoram usufruir de tudo no sistema, pegar os serviços dos outros, mas na hora de contribuir, somem? O clássico dilema da tragédia dos comuns. Esse mesmo. A solução que eles usam para isso bebe demais na fonte do trabalho da Elinor Ostrom, aquela pesquisadora que ganhou o prêmio Nobel mostrando que sim, comunidades podem gerir recursos comuns sozinhas. Desde que tenham regras e visibilidade, né? Exato. Como tudo isso hoje está rodando numa blockchain pública, o histórico de crédito e débito de cada pessoa funciona como uma pressão social digital gigantesca. Se o Joãozinho falha repetidamente em resgatar as promessas dele, a comunidade inteira vê isso no celular e simplesmente para de aceitar os vouchers do Joãozinho. Ele é ejetado do mercado. Nossa, implacável. Muito. Mas tem um outro elemento financeiro aqui que me deixou fascinada. Eles usam uma coisa chamada demurrage. E, pelo que eu entendi estudando os papéis, é tipo uma taxa de retenção algorítmica. Basicamente, os tokens que você tem na carteira perdem cerca de 2% do valor a cada mês se ficarem parados. É a famosa taxa de oxidação.
Isso significa que o dinheiro literalmente derrete na minha mão? É tipo uma batata quente que eu sou obrigada a passar adiante logo? Exatamente isso. A analogia da batata quente é perfeita para entender o demurrage. Pensa comigo, o design do dinheiro que a gente usa, o real, o dólar, ele tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele tenta ser um meio de troca e também uma reserva de valor. E essas duas funções entram em choque direto. Porque se ele é uma boa reserva, as pessoas guardam. Isso. Se é ótimo para guardar, o pessoal enfia debaixo do colchão ou num cofre e o dinheiro some da rua. A economia local simplesmente paralisa. O demurrage resolve isso na raiz. A matemática por trás, que já está programada direto nos contratos inteligentes lá da blockchain, garante que tentar acumular riqueza parada seja punido. Os relatórios usam até uma frase muito boa. Eles dizem que o objetivo é garantir que o valor flua como um rio de cuidado. Porque, se a água do rio fica parada, ela apodrece. É uma ótima imagem. Mas tem um detalhe genial na mecânica. Esses 2% que derretem do meu saldo, eles não evaporam para o espaço nem vão para o bolso de um CEO de um banco. Eles são redirecionados automaticamente para financiar os projetos coletivos da própria vila. Então é um incentivo duplo para eu não ficar acumulando token, porque se eu acumular, eu estou bancando o projeto da comunidade inteira. É um design super intencional só para manter a velocidade do dinheiro alta. E olha, toda essa sofisticação econômica levanta um problema gigante de infraestrutura, que é onde a tecnologia moderna tem que entrar. Nossa, pois é. Eu estava justamente pensando nisso agora. A gente está aqui falando de contratos inteligentes, algoritmos de taxa de retenção, contabilidade de soma zero no livro Razão da blockchain. Como diabos tudo isso chega lá na ponta, na mão de um agricultor no interior do Quênia que muitas vezes tem um celular velho de botão e não tem internet 4G ou 5G? Então, o pulo do gato tecnológico aconteceu quando o sistema inteiro migrou para a rede blockchain Celo. A Celo já é projetada como uma filosofia mobile first, pensada para celular. Mas a verdadeira sacada, a ponte real de inclusão, foi o uso da tecnologia USSD. Ah, o USSD, para quem não está familiarizado com a sigla, é aquele sistema antigo que a gente usa digitando um código no telefone, tipo asterisco, número, jogo da velha, e aí aparece um menuzinho de texto simples na tela, preto e branco. Certo. Precisamente isso. É o mesmo sistema que, bilhões de pessoas em países em desenvolvimento já usam todo dia para recarregar crédito de celular ou usar o M-Pesa lá na África. O agricultor não precisa entrar numa loja de aplicativos, baixar uma carteira de cripto super complexa, nada disso. Ele só precisa de um celular básico, um chip de operadora e sinal de telefone. Qualquer Nokia tijolão serve. Qualquer um. Ele digita o código, escolhe a opção lá, enviar 10 vouchers, e a operadora de telecomunicações manda essa mensagem de texto para um servidor central. Esse servidor funciona como um tradutor. Ele pega aquele textinho simples e converte numa transação complexa de contrato inteligente lá dentro da blockchain. Isso é absurdamente inteligente. É tecnologia invisível. A pessoa na ponta da linha só vê lá, pressione um para enviar 50 vouchers. Mas nos bastidores, tem linhas e linhas de código numa rede descentralizada executando liquidações financeiras globais. Sim, tira todo o atrito da experiência do usuário. E as fontes também mencionam uma mecânica de market making automatizado. Eu vi isso. Como que isso funciona na prática? Imagina que você tem agricultores numa região, digamos, Kilifi, e eles precisam muito comprar produtos de um grupo de tecelões lá em Quituí, que fica a centenas de quilômetros de distância. Como eles não se conhecem, não rola aquela cesta de confiança local. Seria super difícil um aceitar o voucher do outro diretamente. Porque a confiança é hiperlocal, né? Exato. O market maker automatizado entra aí. São piscinas de liquidez na blockchain que permitem que eles troquem os vouchers de Kilifi pelos vouchers de Quituí na mesma hora, instantaneamente. A piscina garante que sempre tenha liquidez disponível, atuando como se fosse um tradutor universal de confiança entre comunidades que estão distantes. Caramba, e olha, isso me acende um alerta enorme. Qual? Se toda essa infraestrutura que é super poderosa e invisível está rodando em servidores e blockchains, quem é que detém a chave desse castelo todo?
Como que eles impedem que a Grand Roots Economics ou qualquer programador mal intencionado vire um novo banco central monopolista e tome o controle de tudo? É uma preocupação super válida, e aí é que entra um framework jurídico e de governança que eles chamam de non-dominium. Non-dominion? Isso. É uma estrutura que foi deliberadamente desenhada para impedir qualquer tipo de concentração de poder. Ela divide o controle da rede toda em 3 camadas muito distintas. Tá, conta mais. Primeiro você tem os membros gerais, que são as pessoas da base, os usuários do sistema. Eles têm o poder de votar em como os fundos comunitários vão ser usados. Segundo, você tem os provedores de serviços centrais. Aqui entra a Grassroots Economics. Eles são os técnicos que mantêm os servidores rodando, mas a pegadinha é que eles são legalmente obrigados a manter todo o código em formato de código aberto. Open source, para todo mundo ver. Isso, qualquer um pode auditar. E a terceira camada, se não me engano, são os guardiões, né? Eu li que eles são tipo uma entidade com poder de veto caso alguém tente corromper ou mudar os princípios fundamentais do projeto para obter lucro. Exatamente. Isso cria um equilíbrio de forças onde é quase impossível alguém sequestrar o sistema para ganho pessoal. Muito bem pensado. Mas governança bonitinha não paga a conta de luz dos servidores nem provê liquidez financeira mágica para as piscinas. Como que eles conseguem financiar as taxas de transação lá da rede Celo para garantir que seja tudo gratuito para aquele agricultor que está usando o celular de botão? Porque alguém tem que pagar a rede, né? Aí é que tá. A resposta para isso é disparada uma das inovações financeiras mais surpreendentes que apareceram nos relatórios de 2025 e 2026. Eles passaram a usar o que chamam de Impact Staking. Gente, os números dessa parte me deixaram de queixo caído. As fontes detalham que a fundação começou a usar rendimentos de staking lá da rede Ethereum, através de um protocolo chamado Lido, para financiar a coisa toda. Deixa eu ver se eu consigo explicar a escala disso para a galera entender. Vai em frente, os números são chocantes mesmo. O relatório mostra que, olha só, apenas $1.000 de rendimentos gerados passivelmente no ecossistema de cripto tradicional foram injetados no sistema da Sarafura. $1.000. E sabe o que aconteceu? Esses $1.000 financiaram 173 atividades comunitárias e pagaram os custos para rodar 2.600 dias de trabalho mútuo. Mas o grande final é: qual foi o valor econômico real gerado dentro das vilas com esse empurrãozinho de $1.000? Mais de $20 mil em comércio local. É um absurdo, é um multiplicador de 20 vezes. Qualquer programa de ajuda humanitária tradicional que a gente conhece consideraria esse retorno completamente impossível. A ajuda tradicional que ela faz, ela tenta cobrir déficits doando dinheiro ou entregando cestas básicas. A pessoa consome, a cesta acaba, a fome volta. O commitment pooling não entrega o peixe. Ele constrói a lagoa inteira. Sim, ele provê a água onde a comunidade pode pescar e trocar. É pura alavancagem social. É um cenário maravilhoso. No entanto, né, a gente sabe que o mundo real adora testar e quebrar essas utopias lindas. O que acontece de verdade quando um sistema que é tão focado e dependente da confiança local pacífica bate de frente com o caos de uma guerra? Ou com governos que se sentem ameaçados por isso? A resiliência deles em crises extremas foi testada e documentada agora nessas aplicações mais recentes e severas que a gente leu. Você pega o caso de grandes acampamentos de refugiados, por exemplo, a presença de moeda do Estado lá dentro é praticamente zero. Sim, os documentos citam muito o acampamento de refugiados de Dadaab. Lá as pessoas usam grupos organizados para apoiar uma tradição local super antiga chamada de rola, que é basicamente um sistema de trabalho rotativo coletivo. E eles estão coordenando a construção de casas de barro e distribuição de comida inteiramente usando esses tokens de confiança na rede. A tecnologia potencializou uma tradição ancestral. Exato. E a coisa viajou ainda mais longe. Chegou na Ucrânia. No meio do colapso econômico que a guerra causou, a rede de ecovilas lá, a Gen Ukraine, adaptou essa exata mesma tecnologia de piscina de compromisso para coordenar mutirões. Eles usaram isso para organizar a tradição do Toloka, que é a restauração comunitária de terras que tinham sido bombardeadas. Gente, é a prova viva de que quando o Estado falha ou a infraestrutura oficial vira pó, a memória documentada de quem pode ajudar quem é o que reconstrói a sociedade.
É notável de ver isso acontecendo na prática. Porém, o maior risco que a Sara Fumolim enfrenta hoje não é a guerra, nem a ausência do Estado. O problema maior é justamente a presença agressiva e regulatória dele. Se a gente olhar para o panorama no Quênia, entre 2024 e 2026, o Banco Central de lá, o CBK, virou uma máquina punitiva caçando o que eles chamam de provedores de créditos digitais. Pois é, o cerco se fechou de um jeito bem brutal. Pelos dados, até o final de 2025, o governo já tinha licenciado uns 150 provedores e estava distribuindo multas pesadíssimas para qualquer aplicativo que operasse fora das diretrizes deles. Se o Estado está ativamente caçando e esmagando esquemas de crédito alternativos, como é que a rede Sarafu sobrevive a isso, sem ser engolida por processos e advogados? Eles sobrevivem porque tiveram uma precisão jurídica brilhante. Eles argumentam, com base na natureza da tecnologia de soma zero, que eles não são uma instituição financeira oferecendo empréstimo para ganhar juros. Eles não buscam lucro nisso. Eles operam sob a premissa legal de que os CAVs são estritamente vouchers de utilidade. Ah, claro. Não é um empréstimo, é uma promessa de trabalho futuro. Exatamente. É um voucher entre membros de uma associação privada. Não é crédito bancário, não se encaixa na lei de crédito digital, e a grande ironia do destino aqui é que, por eles usarem a arquitetura imutável da blockchain, as trilhas de auditoria da Grassroots Economics são infinitamente mais transparentes e fáceis de rastrear do que as exigências que o próprio Banco Central faz para os grandes bancos comerciais. É a defesa perfeita. Eles chegam para o regulador e dizem: nós somos mais transparentes que o próprio sistema financeiro que vocês estão tentando proteger. Checkmate. Olha, o que a gente pode sintetizar dessa análise incrível de hoje é que a escassez econômica, essa falta de dinheiro que assola as periferias pelo mundo todo, ela não é uma lei imutável da natureza. Ela é uma barreira totalmente artificial. E a infraestrutura que o Sarafu construiu prova que o capital não precisa ficar pingando lentamente lá do topo da pirâmide bilionária. Ele pode nascer e circular solto de baixo para cima, desde que a capacidade de trabalho e a confiança das pessoas sejam valorizadas e, claro, protegidas desses mecanismos de extração. É uma quebra de paradigma bem profunda. A mensagem principal das fontes é que essas comunidades não são recipientes vazios, sabe? Ficam lá só de braços cruzados, esperando caridade, doações, ou piores ainda, sendo sufocadas por aqueles microcréditos super predatórios. Com juros absurdos. Isso, elas já são naturalmente repletas de uma riqueza silenciosa. Elas só estavam aguardando as ferramentas certas de registro para ligar a chave e ativar tudo isso. Nossa, e isso levanta uma reflexão formidável para todo mundo que está acompanhando esse nosso mergulho profundo. Pensem no seguinte, gente. Se pequenas vilas rurais no Quênia, ou refugiados no meio de zonas de conflito e guerra, operando só com celulares velhos de teclado, se eles conseguiram criar e proteger as próprias economias que são soberanas e impossíveis de falsificar, apenas materializando a confiança que eles têm uns nos outros, o que acontece quando isso escalar? É a grande questão para o futuro. Total. O que vai acontecer quando bairros inteiros, em metrópoles massivas ou redes gigantescas de trabalhadores remotos pelo mundo todo, perceberem que também podem tokenizar a própria rede de valor local deles? Poderia o dinheiro impresso pelo Estado, como a gente conhece e usa hoje, acabar relegado a ser só uma relíquia burocrática que a gente usa exclusivamente para pagar imposto? Só para acertar as contas com o governo. Isso. Enquanto toda a nossa vida econômica pulsante de verdade, nosso sustento do dia a dia e as nossas trocas acontecem inteiramente nas nossas próprias piscinas de compromisso locais. Olha, é algo que desafia tudo que a gente acha que sabe sobre economia. Muito obrigada por embarcar em mais essa jornada de desconstrução com a gente. Até o nosso próximo mergulho. E aí, tudo bem? Hoje a gente tem um desafio e tanto. Repensar literalmente tudo o que a gente acha que sabe sobre o que é o dinheiro e principalmente sobre o que é a dívida. A gente vai fazer um mergulho profundo na Sarafu Network e no protocolo de comuns econômicos. Olha, eu arrisco dizer que esse é um dos experimentos de engenharia financeira mais sofisticados e fascinantes do nosso século.
A ideia da nossa análise hoje é desconstruir como a mistura de infraestrutura digital com laço de confiança reais está criando uma saída concreta para comunidades que costumam ficar à margem do sistema. Imagina a seguinte cena. Uma comunidade está cheia de recursos. O pedreiro tem tempo livre e quer construir. O agricultor tem produtos fresquinhos prontos para colher. A professora tem conhecimento de sobra para dar aula. Mas cadê o dinheiro? Não tem a nota de papel, não tem o saldo no aplicativo. O que acontece? Bom, tudo simplesmente para. Em várias economias locais, existe o que a gente pode chamar de uma abundância latente formidável. O valor está ali, mas essa riqueza inteira fica travada, única e exclusivamente porque falta uma moeda nacional para facilitar a troca. É uma falha de coordenação gigante, né? A falta de um pedaço de papel impede a vida de acontecer. Então, para entender como a tecnologia consegue resolver um problema que é tão humano, a nossa exploração de hoje vai passar voando por 5 pontos principais. 1. O paradigma da escassez. 2. A evolução do Sarafu. 3. A mecânica do compromisso. 4. Governança e infraestrutura digital. E, por fim, 5. A resiliência e o impacto real de tudo isso. Começando pelo ponto 1, o paradigma da escassez. A gente precisa dar um passo atrás e redefinir o que o dinheiro realmente representa. A verdade é que a gente tem um contraste brutal entre duas visões de mundo aqui. De um lado estão os mercados convencionais. Neles, o dinheiro é meio que sugado da base, é extrativo. Ele depende de um banco central controlando a escassez, forçando um fluxo de capital que vem de cima para baixo. Agora, do outro lado, a gente tem o modelo de piscinas de compromisso, ou commitment pooling. E aqui o jogo vira. O paradigma muda para algo chamado tokens de confiança metabólicos. Calma, o nome é chique, mas a ideia é simples. No lugar de focar no que falta, a base de valor é o que a comunidade já tem sobrando, a abundância local. O dinheiro ou o valor flui das bordas para o centro, de baixo para cima. Deixa de ser um mercado frio e impessoal e passa a ser uma rede viva de ajuda mútua. Ponto 2. A evolução do Sarafu. Vamos ver como essa ideia saiu da teoria. Porque, é claro, a jornada rumo à soberania econômica não aconteceu da noite para o dia, não. A Fundação Grassroots Economics testou muita coisa. A história começa lá em 2010, com o Ecopesa, em Mombasa. Era papel moeda mesmo, bancado por doadores. Mas, convenhamos, depender de doação é super frágil, né? Aí, de 2012 a 2015, veio o Banglapesa. Eles chutaram os doadores para escanteio e criaram um sistema de crédito mútuo ancorado apenas nas promessas da própria comunidade. Só para vocês terem uma ideia de como isso balançou as estruturas, os fundadores chegaram a ser presos sob acusação de falsificação. Pois é, mas isso acabou chamando a atenção internacional e legitimando o projeto. Depois, entre 2018 e 2021, a coisa ficou tecnológica. Entrou a blockchain. E hoje, desde 2022, a gente chegou nas famosas piscinas de compromisso, um protocolo maduro e independente. Isso nos leva ao ponto 3, a mecânica do compromisso. É aqui que o motor da rede realmente gira. O pulo do gato é entender o que é essa piscina de compromisso. No fundo, é um mecanismo de promessas. A comunidade sinaliza que está disposta a contribuir com recursos para uma necessidade em comum muito antes de qualquer centavo trocar de mãos. Olha que genial! A dívida deixa de ser aquele peso financeiro com juros abusivos que tiram o nosso sono, a dívida aqui vira uma promessa de capacidade futura. É literalmente uma memória de cuidado guardada pela comunidade, representada por um simples voucher. Mas como uma simples intenção vira dinheiro circulando? Através de um ciclo muito bem amarrado de 5 passos. Primeiro, a preparação. A comunidade mapeia tudo que tem sobrando. Segundo, a semeadura. Alguém coloca um voucher na piscina, prometendo entregar um trabalho ou produto no futuro. Terceiro, a troca. As pessoas começam a trocar essas promessas para conseguir o que precisam agora. Quarto, o resgate. É quando quem fez a promessa original entrega o serviço, pegando o voucher de volta e fechando a conta. E por último, o monitoramento. A comunidade avalia se a confiança está realmente rolando solta, focando nas relações e não só em números frios numa planilha. Agora você pode estar pensando, tá, mas e se as pessoas começarem a acumular esses vouchers debaixo do colchão? Para evitar que a economia estagne, o sistema usa uma fórmula chamada demoragem. É basicamente uma retenção de uns 2% ao mês sobre o saldo que fica parado. Mas atenção, não é uma punição, tá? É um incentivo. Isso acelera as trocas locais. A ideia é que o valor seja um verdadeiro rio de cuidado que precisa fluir. E o mais legal? Qualquer valor retido pelo algoritmo não vai para o bolso de um banqueiro. Ele é redistribuído direto para fundos comunitários. Ponto 4. Governança e infraestrutura digital. Porque, para isso tudo ficar de pé, a fundação tem que ser de concreto armado.
Qualquer sistema descentralizado corre o risco de ser dominado por alguém mais esperto, certo? Para evitar monopólios, eles usam um framework chamado non-dominium. É um sistema de pesos e contrapesos que divide o poder em 3 grupos. Os membros gerais, que são os usuários, têm o poder de voto para decidir onde o dinheiro vai. Os prestadores de serviços mantêm a tecnologia rodando, sempre com código aberto. E, por fim, os guardiões. Eles têm poder de veto se algo ferir os princípios da comunidade e resolvem as brigas. Ninguém manda sozinho. A casa é de todo mundo. E claro, aterrissando toda essa teoria na vida real, a gente tem a tecnologia selo blockchain e sistemas USSD. Sabe o que isso significa na prática? Significa que um agricultor lá no interior, usando aquele celular básico de botão sem internet 3G, consegue interagir com contratos inteligentes super complexos. Ele pode trocar a promessa da colheita do mês que vem por um serviço de costura hoje. A barreira da exclusão digital simplesmente deixa de existir. É inclusão na veia. Só que a inovação sempre esbarra na lei, né? O material de origem traz detalhes cruciais sobre a tensão regulatória agora no período de 2025 a 2026. O Banco Central do Quênia apertou o cerco contra crédito digital predatório. Para sobreviver a essa tempestade, a rede precisou se posicionar com clareza cirúrgica. Os vouchers não são crédito comercial visando lucro, eles são instrumentos de ajuda mútua. É uma promessa privada e, como tudo roda em blockchain, a transparência para qualquer auditoria é infinitamente maior do que a de muito banco tradicional por aí. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: resiliência e impacto real. Afinal, a prática é o critério da verdade. Os casos no mundo real são de arrepiar. Lá no gigantesco campo de refugiados de Dadaab, no Quênia, o sistema organizou redes de trabalho e construção de abrigos num lugar onde o dinheiro do Estado praticamente não chega. Em paralelo, a mesma tecnologia foi usada pela rede Geni lá na Ucrânia no meio do conflito para financiar o trabalho coletivo de restauração de terras bombardeadas. Pensa bem, seja na África ou numa zona de guerra na Europa, quando o Estado some e o mercado tradicional quebra, esse protocolo de confiança mútua continua de pé. E os números validam essa força de forma muito clara. A adoção não para de crescer, sustentando hoje mais de 55 mil usuários ativos. 55 mil pessoas comuns movimentando milhões em valor de trabalho, comida e educação todo o santo dia, provando que o modelo não é só um delírio utópico, ele funciona, e muito bem. Mas quer saber o que realmente explode a cabeça dos economistas? É um multiplicador financeiro através do Impact Staking. Os dados mostram um fator de 20 vezes. Se você injeta apenas $1.000 lá, de forma estratégica, o sistema destrava $20.000 em trabalho, alimentos e ajuda na ponta. É a prova matemática de que o problema nunca foi a falta de recursos ou preguiça, mas sim a falta de um mecanismo financeiro que ativasse o que já estava lá. Chegando ao final da nossa análise, a grande lição que essas fontes nos deixam é revolucionária. A escassez não é uma lei da natureza, ela é uma falha de design do sistema, um erro de projeto. E esse erro pode ser totalmente corrigido quando a gente usa protocolos de reciprocidade, memória e confiança. A inovação aqui não está só no código ou no celular, está na ousadia de reescrever as regras do jogo e desmentir a ideia de que sempre vai faltar para alguém. Isso deixa a gente com uma provocação daquelas. Se a gente redefinir o valor e aceitar que a confiança mútua é, no fim das contas, a nossa verdadeira moeda, o que a gente pode destravar no nosso próprio bairro? Qual é a abundância latente, a riqueza escondida, que está só esperando um empurrãozinho para ser ativada ao nosso redor? A gente sai de uma mentalidade de falta e competição para um ecossistema de abundância e colaboração. Fica aí essa reflexão gigante para a gente levar para frente. Até a próxima!